Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Afinal, nesta aula vocês aprenderão muitas situações a respeito da língua portuguesa. Diante disso, nós temos aí a nossa aula de língua portuguesa, especificamente gramática, com o título Tu é uma figura, olha, e aí apresenta o que? As reticências para vocês pensarem o que virá depois. E nós temos como objeto de conhecimento as figuras de linguagem, que são recursos estilísticos na língua portuguesa para dar-lhe uma entonação maior à língua, o que nós já veremos. Então, para especificar esse assunto, vamos para a nossa dúvida? Imagine que você esteja aí conversando com uma pessoa e aí você diz assim para ela, olha, tu é uma figura, olha, vou te contar. Afinal, o que quer dizer essa expressão? Tu é uma figura, olha. Quais ideias você tem a respeito dessa expressão? E em quais situações você usa tal expressão? Então, eu quero que você pense, eu quero que você reflita a respeito disso, até porque, para quem mora no Amazonas, é uma expressão muito utilizada no cotidiano. Então, eu quero que você pense aí, poxa, em qual situação eu uso tal expressão? O que essa expressão quer dizer de fato? Se você aí ficou na dúvida, meu Deus, em que momento eu vou usar isso? Por que a professora está fazendo essa pergunta? Eu chamo agora você para o nosso Tira Dúvida, a fim de esclarecer todas as dúvidas que você possa ter. Então, quando você pensou aí, tu é uma figura, eu tenho certeza que você utiliza em situações quando a pessoa faz alguma ação extraordinária, ou seja, fora do comum. Então, por exemplo, se a pessoa decide pular lá do alto no rio, você fala, meu Deus do céu, tu é uma figura, hein? Ou tu é uma figura, olha. E é uma expressão muito regionalizada, especificamente aqui do Amazonas, em Manaus principalmente. Por isso que eu coloquei até uma discordância, porque se a gente pensar na gramática normativa, fica tu és uma figura, mas na verdade eu não quis pensar na gramática normativa e sim na expressão que é utilizada aqui no Amazonas. Então, você utiliza essa expressão justamente quando a pessoa comete aí uma ação fora do normal. E aí, dentro dessa ideia, nós temos as figuras de linguagem, porque elas estão relacionadas a essa ideia aí. Veja só. Figuras de linguagem são recursos estilísticos para trazer uma ideia diferente à nossa comunicação, justamente porque quando nós usamos as figuras de linguagem, saímos um pouco do normal, um pouco daquilo que a gramática normativa prescreve. Por isso o título tem tudo a ver aí com as figuras de linguagem, ok? E aí nós temos a nossa primeira figura de linguagem, que é a metáfora. É uma comparação que implícita, e eu vou já explicar o porquê. Veja o exemplo. Milena é uma flor. Quando eu digo Milena é uma flor, eu estou fazendo o que aí? Uma comparação. Milena está sendo comparada a uma flor. Então, veja, eu estou saindo da ideia literal, porque se eu pensar, de fato, a Milena não é uma flor, mas eu estou fazendo uma comparação ali entre as características da Milena e as características da flor, ok? Então, se você pensar aí, Milena é uma flor, ó, é uma comparação implícita, principalmente porque não existe o conectivo de comparação. Quais são os conectivos de comparação? Como, por exemplo, Milena é como uma flor. Tal qual, Milena é tal qual uma flor. Perceba que não existe esse conectivo aí no meio. Portanto, nós temos a metáfora como uma comparação implícita. E vocês podem observar aí a imagem, né, a bonequinha sendo comparada à flor. Realmente é um pouco fora da realidade. E aí nós temos a outra que se chama comparação. Eita, calma, não vai fazer confusão com a metáfora e eu vou já explicar a diferença. Veja o que diz aí a comparação. É uma comparação explícita. Milena é como uma flor. Você percebeu aí a diferença desta figura de linguagem para a anterior? Agora apareceu um elemento comparativo, justamente o como. Milena é como uma flor. Então, neste caso, eu tenho uma comparação explícita, aparente, aquela que é possível realmente perceber. Olha, mas aqui está o conectivo. Então, de fato, é uma comparação. E aí, é justamente nesse ponto que mora a diferença entre metáfora e comparação.
a metáfora não vai apresentar conectivo, não vai apresentar elemento comparativo, exemplo, como, tal qual, tanto quanto e assim por diante. Já a comparação, de fato, vai apresentar o elemento ali comparativo, vai apresentar o conectivo. Então, esta é a diferença entre metáfora e comparação. De fato, as duas comparam. A diferença é que uma apresenta elemento e a outra não apresenta elemento. Beleza? Nós temos aí a nossa próxima, olha aí a imagem, também fazendo agora uma comparação, né, da menina com a flor, só que a diferença agora é que apresenta o conectivo, tá bom? Vejamos aí a próxima, olha que nós temos aí como próxima figura de linguagem, hipérbole, é o exagero da ideia. Veja como exemplo. Estou morrendo de sede. De fato, a pessoa está indo para o hospital? De fato, a pessoa está morrendo? Não. Ela só está com muita sede, mas não morrendo. Se fosse morrendo, coitada aqui, ó, morrendo. Não é isso. Então, perceba, eu estou exagerando a ideia ao colocar o verbo morrer. Não é que a pessoa de fato está morrendo, meu Deus, está passando mal, morri, como dizem aqui. Não, não é isso. Eu estou exagerando a ideia. Estou morrendo de sede. Isso significa que eu estou com muita sede, mas eu estou enfatizando essa ideia. Outro exemplo é só você pensar assim, que as pessoas falam, eu me matei de estudar para esta prova e não passei. A pessoa de fato não se matou, certo? Porque senão ela nem estaria ali falando, contando aquele fato. Ela só exagerou a ideia dizendo que estudou muito, tá bom? Vejamos aí, ó. A próxima, olha que nós temos aí eufemismo, que é o que? A atenuação da ideia. Você pode dizer, professora, eu não sei o que significa essa palavra. Atenuar significa suavizar, diminuir a situação. Você vai entender com um exemplo. O vovô virou uma estrelinha. Ó, pensa aí. Se o vovô virou uma estrelinha, quer dizer que ele morreu de fato. Só que pensa aí, é um discurso muito forte, por exemplo, para falar a uma criança. Ei, teu tio foi para o saco, ei, teu tio morreu, ou teu avô morreu. Ó, é um discurso muito forte, não dá para falar dessa forma. Então eu vou lá e suavizo a ideia usando elementos que dão uma delicadeza, aí, na verdade, elementos que dão uma delicadeza à ideia. Então, quando eu digo o vovô virou uma estrelinha, eu estou o quê? Suavizando a ideia, tornando a ideia mais tranquila. Inclusive, agora eu me lembrei de uma situação quando as pessoas falam, ai, tu é muito feio. Não, não pode dizer isso. Aí o que as pessoas falam, nossa, você é desprovido de beleza. Ó, mudou o discurso justamente para não parecer tão pesado, tão assim duro. E aí eu troco as palavras para suavizar a ideia. Por isso que se chama eufemismo. Vamos aí à próxima? Nós temos a prosopopeia, que é a caracterização humana, né, ali de um elemento, porque ele recebe características humanas. Então, veja aí com exemplo. As paredes têm ouvidos. Se a gente pensar, a parede, né, pensa aí, parede não é um humano. Ela não é a Milena, ela não é um humano. Mas perceba, ao dizer que elas têm ouvidos, eu estou o quê? Humanizando, dando uma característica humana, porque você aí humano, é que tem essa característica de ouvir. Então, eu estou dando as minhas características a uma parede. Então, eu estou o quê? Personificando, eu estou dando a ideia de prosopopeia. É justamente quando um elemento não humano recebe características humanas, tá bom? Vamos aí à próxima. Nós temos a antítese, que é a oposição entre ideias com lógica. Veja bem, às vezes a vida me traz esperança, outras vezes ela me traz desesperança. Perceba que a vida apresenta duas ideias opostas. Como assim, professora? Uma hora ela traz esperança, outra hora ela traz desesperança. Perceba que realmente existe uma oposição de ideias em relação a um único elemento. Beleza, tudo certo até aí. E perceba que, de fato, a vida faz o quê? Uma hora ela me traz esperança, outra hora ela me traz desesperança. Isso é possível, por isso se chama antítese. É uma oposição de ideias em relação a um único elemento, só que tem lógica, porque é possível a vida ter esperança e a vida ter desesperança. Antítese, oposição de ideias com lógica. E perceba que eu utilizo até aí os elementos que são chamados de antônimos. Antônimos são palavras que dão ideias opostas. É o caso de esperança e desesperança. Tá bom? Então, antítese, grava bem, oposição de ideias que tem lógica. Para isso, eu uso o quê? Os elementos chamados antônimos. Por que eu estou falando isso? Porque você não pode confundir com a próxima. Pode colocar aí a próxima. Nós temos oposição entre ideias.
só que sem lógica. Perceba, a antítese é com lógica. O paradoxo, também chamado de oxímoro, é sem lógica. Veja aí com exemplo. Todo dia, a vida é um morrer e viver ao mesmo tempo. Perceba, a vida está recebendo duas características opostas. Morrer é o oposto de viver. Mas, gente, eu pergunto aí, é possível eu morrer e viver ao mesmo tempo? Percebeu que a ideia não apresenta uma lógica? Então, aí que mora a diferença entre antítese e paradoxo. A antítese vai unir ideias opostas, só que vai unir com lógica. Quando eu fizer a leitura, nossa, realmente isso faz sentido, isso tem lógica. O paradoxo não, vai apresentar ideias opostas, só que eu vou olhar assim e vou dizer, meu Deus, não é possível isso não, não é possível uma pessoa morrer e viver ao mesmo tempo. Tá bom? Então, não pode confundir as duas, porque as duas fazem oposição realmente de ideias, apresentam antônimos. Antônimos, lembrando, são palavras o quê? Opostas, só que na hora dessa união, que fazem aí referência a um único elemento, a antítese vai apresentar lógica e o paradoxo não vai apresentar lógica. Eu até me lembrei agora de uma música, que eu acho que vocês já ouviram aí, que diz assim, Deus me livre, mas quem me dera. Como assim a pessoa pode dizer, Deus me livre, eu não quero, mas ao mesmo tempo eu quero? Olha aí, é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que eu nego, eu também quero. Então não pode ser essa contradição, perceba que é uma coisa sem lógica. Claro que dentro do sentido conotativo, que é o que nós estamos trabalhando aqui, o paradoxo faz o quê? Uma lógica, né? Tem um sentido. Se pensar na psicologia também, essas contradições aí que parecem não ter lógica, elas têm lógica sim, tá bom? Então é só para vocês entenderem a diferença. Já que vocês viram aí essas figuras de linguagem, agora a gente vai fazer o quê? O checklist do conteúdo para verificar tudo que vocês assistiram nesta aula. Vamos lá? Então, vocês viram nesta aula as figuras de linguagem e isso tem tudo a ver com o título, porque o título é Tu é uma figura, olha, e aí nós trabalhamos a questão do título em relação a ser usado em contextos que parecem um pouco fora do normal. Aí você fala, tu é uma figura, olha, e isso apresenta uma relação com as figuras de linguagem. Por quê? As figuras de linguagem são utilizadas em contextos fora do padrão, digamos, fora daquilo que a gramática normativa pensa, apresentando ali outros sentidos, outras ideias. Então, a partir disso que eu falei, eu quero que vocês revejam aí comigo o conceito de figuras de linguagem. Vejam aí, ó. As figuras de linguagem são recursos estilísticos para trazer uma ideia diferente à nossa comunicação. Então, para que servem as figuras de linguagem? É justamente para dar essa ideia diferente. Se eu digo, por exemplo, Milena é delicada, perceba, Milena é delicada. Não dá o mesmo efeito se eu falar, por exemplo, Milena é uma flor. Veja aí, ao dizer Milena é uma flor, eu dou uma ideia diferenciada à frase. Ela passa a ganhar outros sentidos, outras ideias. Então, para isso que servem as figuras de linguagem, dar esse poder aí à nossa comunicação, cada uma das figuras de linguagem. Agora vamos rever as figuras de linguagem. Nós vimos aí a metáfora, que é uma comparação implícita. Implícita por quê? Porque não apresenta o elemento comparativo, como, tal qual, tanto quanto e assim por diante, tá bom? Então, não pode confundir a metáfora com a próxima, que é comparação. Vejamos aí. A comparação é uma comparação explícita. Isso quer dizer o que agora? É que a comparação apresenta o elemento comparativo, como, tal qual, tanto quanto e assim por diante. Vejamos a próxima. A hipérbole é o quê? O exagero da ideia. Quer dizer que eu vou utilizar frases que dão um exagero à ideia. Então, se eu digo, nossa, eu estou me matando de estudar para o vestibular, eu estou o quê? Exagerando a ideia. Não é que eu estou morrendo de fato. É apenas que eu estou estudando muito, tá bom? Vejamos a próxima aí. Eufemismo é a atenuação da ideia, ou seja, eu suavizo a ideia, eu tranquilizo a ideia. Avancemos. Nós temos a próxima, que é a prosopopeia, é eu dar características humanas a algo que não é humano. E aí nós temos a próxima,
que é justamente a antítese, a oposição entre ideias, só que com lógica, diferente da próxima aí, que é o que? O paradoxo. O paradoxo faz o quê? Também uma oposição entre ideias, só que sem lógica. E aí eu quero relembrar a diferença entre paradoxo e antítese. É importante lembrar, as duas fazem oposição de ideias. A diferença é que a antítese vai apresentar uma lógica, vai usar ali os antônimos com uma lógica. Quando eu fizer a leitura, nossa, isso realmente tem sentido, isso realmente acontece. Diferente do paradoxo, porque quando eu faço leitura, você no primeiro momento diz assim, nossa, isso não está, sabe, muito bem, é estranho, essa ideia aí é estranha, ela não tem lógica, ó, é diferente, não tem lógica. Embora ela apresente ali uma oposição de ideias com os antônimos. Então, vocês viram aí todas as figuras de linguagem, bem como os conceitos a respeito das figuras de linguagem estudadas nesta aula. Sabendo de todas essas informações, agora eu quero deixar dicas com vocês aí a respeito do conteúdo. Vamos à nossa dica? Então, quero deixar aí algumas dicas com vocês a respeito das figuras de linguagem. É um assunto bastante cobrado nos vestibulares, principalmente as figuras de linguagem que estão aparecendo aí para vocês. Claro, existem outras figuras de linguagem, são mais de 30 figuras de linguagem. Não dá para estudar tudo em basicamente 15, 10 minutos, não tem como. Então, por isso eu trouxe as principais. E aí nós temos quais figuras de linguagem que são as principais? A comparação, a prosopopeia, o eufemismo, o paradoxo, a hipérbole, a metáfora e a antítese. Só uma situação que vocês também precisam se lembrar. O paradoxo também é chamado de osímoro, não se esqueçam disso. E aí eu quero deixar alguns conceitos que vocês não podem se esquecer na hora da prova em relação às figuras de linguagem. Então vamos aí ao nosso anote 2. Nós temos aí metáfora e comparação. Fazem o quê? Comparam. E qual é a diferença? Metáfora sem elemento comparativo e comparação com o elemento comparativo. Hipérbole faz o quê? Exagera. Eufemismo faz o quê? Atenua, quer dizer que ele diminui, né? Suaviza a ideia. Prosopopeia dá características humanas a algo que não é humano, não se esqueçam disso. A antítese opõe, só que ela opõe com lógica. E o paradoxo também faz o quê? Uma oposição, opõe, só que sem lógica. Então não pode confundir as duas últimas. As duas opõem. A diferença é que uma é com lógica e a outra é sem lógica. Então ficam aí essas palavras-chave a respeito de cada figura de linguagem. Vocês não podem se esquecer desses elementos. Sabendo de todas essas dicas e de todas essas informações para você arrasar no vestibular, eu quero chamar agora para o encerramento da nossa aula. Vamos a ele? Então, muito obrigada por terem assistido a esta aula. Eu acredito que será de grande valia para vocês, principalmente você que está, sabe, se preparando para o vestibular. Todas as dicas aí foram essenciais para a sua aprovação. E ó, eu quero dizer a você, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, todas estão aí, ó, @centrodemídias_am e #ConquistarCEducan, que é a hashtag do nosso projeto aqui. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês, eu fico por aqui, um beijão, até mais! Música